Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da tradução da Bíblia. Observe que a Bíblia inicia com Deus de forma verbal e ela também continua com Moisés escrevendo. A Bíblia Sagrada, ela teve o seu cânon, que significa os livros que compõem a Bíblia Sagrada. A palavra cânon significa vara de medir. Ela iniciou seu cânon no ano de 300 antes de Cristo. Observe que Israel, quando sofre o ataque da Babilônia, tem tudo que eles tinham de material referente a Deus, os originais. Muita coisa é destruída naquele ataque do Império Babilônico, inclusive o templo. E quando Israel volta, depois de 70 anos, eles agora começam a construir sinagogas para ensinar a lei do Senhor em vários lugares. E em cada sinagoga havia necessidade de ter uma cópia da lei do Senhor. É nesse período que surge, então, a função dos chamados escribas. Esses homens, eles tinham a nobre e importante função de fazer cópias da lei do Senhor, cópias do original, para que cada sinagoga viesse a ter uma cópia. Esse processo de escrita não era muito fácil, não. Cada escritor, cada escriba, ele para escrever utilizava-se dos chamados pergaminhos, que eram rolos de pele de animais limpos. Nesses rolos, eles utilizavam-se da caneta preta para fazer as cópias dos originais da Bíblia, com muita rigidez nos seus escritos. Cada vez que um escriba tinha que escrever a palavra Jeová, ele sempre lavava a caneta, tomava um banho e continuava escrevendo. Tamanha a reverência na escritura da lei do Senhor e na palavra Jeová. Com o passar dos anos, nós observamos que o Império Grego ele acaba se tornando uma potência mundial, e a influência filosófica grega, através de Sócrates, Platão, acabou se tornando muito grande no mundo. E nesse período, então, o grego acaba se tornando a língua mundial. Observamos que Demétrio de Palerum, ele era responsável pela biblioteca de Alexandria. No ano de 285 a.C., ele chega até o rei Ptolomeu e faz a ele um pedido, que seria muito interessante ter uma cópia da lei do Senhor naquela biblioteca tão importante no mundo, a Biblioteca de Alexandria. Ptolomeu agora então vai liberar 6 homens, 6 anciãos de cada tribo de Israel para traduzir a lei do Senhor do hebraico para o grego. Esses 6 homens de cada tribo formavam então 70 anciãos, 72 sábios que traduziram a lei do Senhor do hebraico para o grego em 72 dias. A essa tradução ficou sendo conhecida como Septuaginta. A tradução do Novo Testamento. No período de Malaquias até João, existe um período de 400 anos que nós chamamos de período interbíblico. O período onde Deus silenciou, não houve revelação do Senhor. Porém, neste período, houve homens que escreveram livros e que, por muito tempo, eles diziam que eram livros inspirados. Porém, os judeus não reconheceram a autenticidade desses livros e a sua inspiração, pois foram escritos num período onde Deus não se revelara. A estes livros nós chamamos de livros apócrifos, porque não contém a inspiração de Deus. O Novo Testamento, a sua tradução, a sua escrita, como ele foi escrito, nós vemos que podemos dividir ele em 3 períodos. O primeiro período é o período que nós chamamos período da verdade viva, que é o período do nascimento de Jesus até a sua morte, onde ele esteve aqui na terra, ensinando de forma pessoal
o homem, os mistérios, os ensinos do reino. É por isso que João vai dizer no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo representa, o verbo significa palavra. Nós encontramos o segundo período, que é do ano 33 aos 50 depois de Cristo, que é um período onde os discípulos, os apóstolos, não se preocuparam em escrever, porque entendiam que Cristo estava voltando, estava muito perto de voltar. Então eles demoraram um pouquinho para começar a registrar os ensinamentos de Cristo. Mas com o passar do tempo, a igreja acabou crescendo, a igreja acabou alcançando muitos lugares distantes, problemas, dúvidas, acabaram encontrando o coração dos nossos irmãos. Foi então a necessidade de registrar de forma escrita a lei do Senhor, a doutrina de Cristo. É aí que surge o apóstolo Paulo, que inicia os escritos. Nós vemos também outros apóstolos escrevendo cartas, registrando a história de Jesus nos evangelhos. Hoje, os manuscritos originais se encontram na cidade de Manchester, na Inglaterra.